tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa conversa. Meu nome é Fernanda, como o Giovanni apresentou, estamos aqui. Eu sou a Fernanda Sereno, responsável pela produtora FS Produção e Marketing. Essa é minha amiga Gisele, terapeuta comportamental, que tem um espaço em Alphaville, Barueri. Tá dando um negocinho? Em Alphaville, Barueri, trabalha com terapia comportamental com crianças e adolescentes e usa os jogos de tabuleiro como método de trabalho. Vocês vão entender ainda sobre isso, é muito legal. E aqui meu amigo Antônio, responsável pela editora de jogos Buró Brasil, que é uma editora que traz produtos, né, os jogos de tabuleiro. Só que aí é parte do que eu vou contar para vocês. Quando a gente aqui fala de jogos de tabuleiro, a gente está falando do que se chama hoje de jogos de tabuleiro modernos. Ou seja, existe um universo amplo, absurdamente amplo, além de alguns que vocês conhecem muito bem. Detetive, Jogo da Vida, Banco Imobiliário. Quem já jogou? De todos vocês? Alguém na vida, em algum momento, jogou, nem que seja assim um stop. Já jogou stop? Vai. Naquele no papelzinho, na casa de praia, com os primos, quando era criança. Isso também é jogo de tabuleiro. Existe versão de tabuleiro. Acabamos de ver uma ali agora na Pais e Filhos. Versão de tabuleiro do stop. Só que o universo hoje vai muito além também, assim, da brincadeira, claro. Existe o entretenimento, óbvio, a primeira opção do que esse material traz para a gente, né? Mas ele vai também para hoje um mercado gigantesco aqui no Brasil e no mundo. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês sobre isso, que movimenta bilhões, né? Nos últimos 2 anos movimentou mais de 1 bilhão, segundo algumas pesquisas. Lá fora, Estados Unidos e Alemanha, existem as 2 maiores feiras do segmento no mundo, que são a Gen Con, em Indianápolis, Estados Unidos, e Essen, Spiel, né? Spiel de Essen. Spiel Essen, na Alemanha. E essas 2 feiras por ano movimentam mais de 1 milhão de pessoas. Então, assim, é um mercado gigantesco. Aqui, a gente estava numa grande ascensão até o início de 2020. Aliás, as projeções para 2020, estivemos aqui na Abrim, fazendo uma palestra também sobre jogos de tabuleiro e mercado. As projeções para 2020 eram, assim, estratosféricas. Veio o início da pandemia. Obrigada. Veio o início da pandemia. As coisas, né? Todo mundo se assustou, o mercado deu uma estagnada. Porém, também vou mostrar para vocês que com o isolamento social, houve um renascimento quase dos jogos de tabuleiro, né? Acho que dá para a gente dizer assim. Houve um renascimento dos jogos de tabuleiro e porque as pessoas se viram em casa, precisando de entretenimento, precisando fugir do excesso de telas, porque, né, já estava ficando todo mundo já azureta de tanto olhar para o celular e para a televisão. Um estresse, né, uma situação ruim, ninguém sabia o que ia acontecer e as pessoas precisavam se entreter. Então, houve um movimento muito legal com isso também. E, além disso tudo, de todo esse mercado que se movimenta em função disso, eu, inclusive, na verdade, represento aqui a Diversão Offline, que é uma feira brasileira exclusiva de jogos de tabuleiro e RPG. Não sei se alguém também conhece os jogos de RPG aqui. São jogos interpretativos, baseados num livro. As pessoas constroem personagens e jogam através daquilo. É um jogo narrativo. A minha feira é exclusivamente sobre isso, acontece anualmente. E a gente lá reúne todas as pontas desse mercado, clientes, editoras, lojistas também, comerciantes, enfim. E ali a gente fala exclusivamente sobre isso por 2 dias. Então, é um universo muito amplo e que culmina também numa outra perspectiva que muita gente nem imagina, mas é de como os jogos de tabuleiro podem ser usados para terapias cognitivas e comportamentais. Por quê? Eles trazem à tona aspectos sociais, né, de comportamento, lógica, emoções, construção de caminhos de raciocínio. Então, é muita coisa, é muito amplo e a gente vai falar um pouquinho para vocês aqui hoje, tá bom? Isso.
Um universo de possibilidades que vai, né, do entretenimento à terapia. Aqui somos nós, como eu falei, eu sou Fernanda, ele é o Antônio e ela é a Gisele. E, como eu disse, o que é o mercado dos jogos de tabuleiro? Eu posso ficar de pé? Cadê a Letícia? Posso? Ah, eu prefiro, tá? Eu fico sentada ali, fico com um torcicolo. O que é o mercado de jogos de tabuleiro? Como eu falei, na verdade é um mercado mundial que, por ano, movimenta cerca de 1 bilhão, 1,45 bilhão, segundo o portal americano Tecnavio. É um portal que fala, na verdade, de vários nichos de mercado, enfim, comercialização de produtos. As feiras internacionais, como eu comentei com vocês, Gen Con nos Estados Unidos e Internacional Spiel Essen na Alemanha movimentam mais de 1 milhão de pessoas por ano. E são enormes, é lindo, né? É a nossa Disneylândia, né? Coisa mais linda do mundo. Um monte de gente só jogando jogos de tabuleiro, é muito bonito. E, para vocês terem ideia, no mundo todo, mesmo com essa dinâmica de pandemia, entre 2020 e 2021, foram lançados 1.559 novos títulos. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. Frente a 574 em 2019. Então, assim, um crescimento razoável. Novos títulos mesmo, assim, tipo, novos jogos, entendeu? Com novos nomes, novas temáticas, enfim. Existem jogos que vêm de franquias conhecidas, como jogos de videogame, algumas séries de TV, mas existem outros de temas completamente originais, como, por exemplo, Mariposas, né, da Elizabeth Hargrave, que é uma designer americana, que ele fala de mariposas. É um jogo sobre mariposas que é lindo e é uma delícia de jogar. Então, assim, ninguém imagina, né? Por isso que eu disse que é um universo que vai muito além desses jogos clássicos que a gente conhece, que, óbvio, são a fonte de conhecimento, são onde tudo começou. Mas hoje a gente tem um novo universo. Obrigada. Obrigada. A previsão de crescimento do mercado brasileiro, como eu falei, para 2020, agora vocês vejam, numa análise pré-pandemia, e o mercado estava aquecido, era de 1%. E aí acabou crescendo com a dinâmica de pandemia 3,8%. É muita coisa, porque a gente está falando de um mercado de nicho, né? Aqui estamos numa feira de brinquedos. Jogos de tabuleiro estão no contexto, brinquedos estão, tanto que a Buró Jogos está expondo aqui. Mas é uma fatia, é um nicho. Então, assim, um único nicho desse mercado tinha previsão de crescimento de 1% e era muito boa, dentro dos números do nicho, e foi para 3,8%. Por quê? Por conta dessa dinâmica que eu falei. As pessoas se viram com necessidade de buscar um outro entretenimento. O que ia fazer com as crianças dentro de casa? Quem tem filho sabe o desespero que passou. Desculpe. Ah, tá. A gente precisa pôr a máscara. Quem tem filho sabe o desespero que passou para entreter as crianças nessa dinâmica. Então, assim, como fazer a criança não ficar vendo televisão o dia inteiro? Como? Impossível, né? E aí surgiu esse movimento. Aqui, só para vocês terem ideia, são as 5 maiores empresas no mercado mundial. Uma delas é a Hasbro, muitos de vocês conhecem aqui dentro da feira. E no mercado BR a gente tem Galápagos Jogos, Conclave, Devir, Meeple BR e Buró Jogos, que o Antônio está aqui hoje com a gente representando. E aí, como eu falei, o entretenimento, o distanciamento social impulsionou de forma inédita as vendas dos jogos de tabuleiro. E aí eu vou deixar o Antônio falar um pouco sobre isso, porque a Buró sentiu isso na pele, eu acho, como foi essa dinâmica, até dos lançamentos, como é que foi primeiro todo o atraso, né, em função da pandemia, para os lançamentos, para a chegada dos produtos, com as questões dos navios e etc., e depois o movimento de crescimento das vendas. No início, até pelo ponto de vista pessoal e do profissional, a gente ficou desesperado porque a gente não sabia o que estava acontecendo, o que ia acontecer, para onde a pandemia ia correr, né? Então, o primeiro susto é que a China fechou.
E o nosso mercado não existe sem a China. Você consegue imprimir coisas de papel no Brasil com muita competência, nem sempre com o mesmo preço chinês, mas com muita competência. Mas falou de plástico injetado, de madeira cortada e colorida. Você precisa do parque fabril chinês para fornecer isso para a gente. Em questão de semanas, deixou de existir. O que a gente já tinha pronto, pago, investido, tudo bonitinho, planejado para trazer, ficou preso num armazém, num porto chinês, e você não sabia se o mundo ia acabar, se todo mundo ia virar zumbi, iam comer o produto da gente lá, a gente não sabia de absolutamente nada. Então bate primeiro o desespero, né? Vamos quebrar, vamos falir, vai perder tudo, ninguém tem dinheiro, todo mundo vai ficar sem emprego, que era basicamente o medo de muitos de nós no início da pandemia. Quando a poeira começou a baixar, e aí a coisa começou a sair da primeira onda na China, e eles começaram a responder e-mail, e a gente viu que não tinha perdido tudo, nós descobrimos que tudo tinha ficado muito mais caro, mas começou a embarcar. Quando esses produtos chegaram aqui no Brasil, 6 meses depois do que estava planejado, bem, vamos começar a lançar, vamos revisar o nosso cronograma de lançamento, vamos lançar um ou outro, porque ninguém vai comprar, está todo mundo com medo de perder o emprego, né? Vamos segurar, vamos esperar a pandemia acabar e a gente lança. Quando chega o primeiro lançamento no mercado, eu trabalho com jogo de tabuleiro desde 2012. Foi a nossa pré-venda com maior volume de venda já no lançamento. Foi um estouro de venda, todo mundo comprando, lojista comprando para vender na internet, Amazon, Mercado Livre, wherever, todo mundo saiu comprando desesperadamente os produtos. E aí a primeira coisa que a gente percebeu é que os nossos principais concorrentes, que é o bar, o boteco, o cinema, o teatro, não estavam concorrendo com a gente. Então, todo o dinheiro direcionado para lazer das pessoas teria que ser usado efetivamente para o lazer dentro de casa. E aí a gente cresce, aí a gente ganha. Porque é bem o que a Fernanda estava falando lá. Eu vivi isso em casa, eu tinha um menino de 3 anos no início da pandemia. Como que eu vou sossegar o cara? Porque não tem escola, não tem professora, não tem escola, aula, não tem nada. E depois que você já ouviu as musiquinhas do Mundo Bita 73 vezes, cada uma, numa manhã, você entra em parafuso, você precisa dar alguma solução. E aí a primeira coisa que a gente começou a fazer foi pegar os meus jogos, simplificar ao máximo e fazer ele passar o tempo com aquilo, assim, qualquer coisa virou jogo da velha, sabe? 3 pecinhas azuis com 3 pecinhas vermelhas, virou um jogo da velha ali, feito no caderno, e a gente começou a usar isso para ocupar o tempo dele, e como eu tinha isso de material disponível, até de resto de produção de outros jogos, foi um material barato, fácil, que estava à mão ali para a gente conseguir trabalhar. Eu imagino que muita gente em casa deve ter feito a mesma coisa. Gente, pelo amor de Deus, eu vou comprar 17 Barbies e vou dar uma por semana para essa menina parar de me encher o saco. Eu nunca recebi tanta mensagem na minha vida de amigos pedindo, pelo amor de Deus, me sugere jogo de tabuleiro. Ai, o que eu posso comprar para o meu filho, para mim, para o meu pai, para todo mundo? Porque eu nunca recebi tanto pedido de indicação na vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim, quando a gente imaginou que a coisa fosse ficar mais complicada, de onde a gente menos esperava, foi ali que saiu uma luz, né? Num momento muito difícil para a humanidade, para todo mundo a nível pessoal, familiar, de muitas perdas, pelo menos ali naquele pântano, um líriozinho de esperança para o meu mercado surgiu, e a gente tem usado esse impulso para aparecer mais, para espalhar as benesses, né, que o jogo de tabuleiro tem. Difundir a palavra, isso aí. Porque também qual foi acho que uma grande crise que o nosso mercado viveu nesse momento, além de tudo que já se sabe, é porque o nosso negócio, o jogo de tabuleiro, né? O meu é evento, mas o negócio, o jogo de tabuleiro, vive de eventos. Não acho que é o grande momento, óbvio, claro. O ano inteiro eles trabalham, eles têm as agendas de lançamento, os desenvolvimentos de novos produtos, vendem para lojistas e etc, etc. Mas o grande momento de estar com o público, de vender e de várias coisas, são os eventos. E aí? E não tinha evento. E não se sabia quando ia ter evento de novo. Então,
Acho que isso também foi, como você falou, um respiro, né? Uma luz para esse buraco que a gente tinha entrado, né? No caso do mercado de jogos, foi essa coisa das pessoas redescobrirem esse entretenimento em família, dentro de casa, e conseguir, né, se desenvolver através disso. Acho que isso foi As pessoas fundamental. deixaram de jogar com os colegas da faculdade, da escola ou do trabalho, começaram a jogar com a vovó, com a mamãe, com o filho. Antônio, e tem uma outra coisa, né? A gente falando aqui sobre jogos de tabuleiro, e a Fê falou um pouquinho das diferenças. E nós temos também, dentro dessas diferenças, os party games, que são jogos rápidos. Então, isso também é muito benéfico, porque às vezes as pessoas pensam em jogos bem elaborados, longos, demorados, cansativos e exaustivos para as crianças. E nós, nesse universo, nós temos esse excesso de jogos que demoram 15 minutos. Né? Sim, sem dúvida. Exato, assim, o universo é enorme, tem diferentes mecânicas, diferentes temáticas, e existem os jogos rápidos, ou party games, enfim, que são mais fáceis até, porque de fato existe ainda hoje uma falta de opções para crianças muito pequenas, né? Abaixo de 6 anos. No nosso mercado, jogos de tabuleiro moderno, né, que é diferente do que a gente tem ou tinha, né, antigamente, jogos para crianças ainda são mais difíceis de você encontrar, até porque seria o nicho do nicho do nicho do nicho. E deve ter umas 16 pessoas para comprar, e não é um mercado sustentável ainda, né? Mas estão nascendo novas marcas. A Doleta Jogos, a Pais e Filhos, que está aqui na feira, inclusive, tem agora na Pais produtos. E Filhos nós vimos, né, vários jogos legais. O jogo o mais novinho é para 3 aninhos. Então, assim, é muito interessante. Está nascendo esse nicho do nicho, né? Está crescendo. E existem essas opções, e as pessoas redescobriram isso nesse momento. Não? E aí por quê, né? Foi o que a gente estava falando. Mais tempo em casa, necessidade de entretenimento, desenvolvimento de qualidade, porque as escolas também fecharam. E essas crianças perderam tempo, né, de aprendizado, de interação social, de desenvolvimento. E como desenvolver essas crianças, além de entretê-las, ainda dentro de casa, nessa dinâmica? Existem muitos jogos educativos, né, que você consegue adaptar. Alguns até eu vi, você deve ter visto também, alguns na internet, na YouTube, muitos youtubers que trabalham, né, com conteúdo para jovens e crianças, ensinando como fazer jogos em casa, brincadeiras. Então, assim, isso também foi fundamental. E a opção é o excesso de telas, porque foi inevitável em algum momento a gente ter que abrir e deixar as crianças, mesmo pequenas, assistirem televisão, jogarem um pouco, fazerem alguma coisa, porque a gente também não aguentava mais, a gente também queria sentar um pouco e ver alguma coisa. Mas a gente sabe que o excesso não é bom, nem para os adultos, muito menos para os jovens e crianças. Então, era uma opção maravilhosa. E o setor de brinquedos como um todo registrou um crescimento de 11% em cima dos 7 bilhões de 2020, somando os 2 últimos anos, claro. Então, assim, é expressivo, é interessante. E aí a gente enxerga que houve um movimento dentro de toda a dinâmica negativa, mas um movimento positivo para a gente. E aí a gente entra nesse outro segmento que eu falei, né? Nessa outra abordagem, né? Jogos são maravilhosos para entretenimento, interação social, fazer amigos, né? Interagir com a família, brigar também. Tem jogos que são ótimos para a gente, né? Uno é maravilhoso para você criar discórdia dentro de casa e para entreter também. Então, assim, vale a pena. Mas a gente tem um outro viés da coisa, e aí eu trouxe a Gisele para falar sobre, que é como usar esse tipo de produto, esse tipo de mecânica, né, os jogos de tabuleiro, para terapia comportamental, que traz recursos em atendimentos clínicos para avaliação das habilidades cognitivas, desenvolve imaginação, criatividade, socialização, autonomia, ainda ajuda a construir lógica de negociação, comunicação multissensorial, um universo absurdo, né? Como é que você faz esse trabalho com esse material? Na verdade, nós podemos dizer que nós temos 2 até caminhos, Fer. A gente pode utilizá-lo também, além dessa parte de treinamento de habilidades e competências, se pensarmos, né?
Até porque os jogos de tabuleiro modernos, eles começam com encantamento no manual. Eu não sei se aqui todo mundo teve o prazer de dar uma olhadinha, uma espiadinha nos manuais, porque eles são extremamente ricos, né? Então, eles têm uma diagramação diferente, eles geralmente vêm com uma história a ser contada. Então, automaticamente, além desse prazer de jogar, a gente consegue também utilizá-lo dentro da possibilidade de diagnóstico clínico. O que é um prazer visual clínico? Também, né? Que são lindos, exatamente, bem elaborados, lindos, coloridos. Eles são feitos com encantamento desde o manual, né? Então, isso, para o universo de diagnóstico, você consegue fazer inúmeras avaliações. A gente vai pensar que, eu não sei se todos aqui têm acesso à terapia cognitivo-comportamental, mas o peso da terapia cognitivo-comportamental é o trabalho com resolução de problemas. Então, a gente parte de uma vertente onde as nossas emoções, elas só existem não por conta das situações em que nós vivemos, mas por conta do que a gente pensa sobre aquela situação, que automaticamente vai gerar um comportamento, que pode ser um comportamento que te ajuda a chegar onde você gostaria, ou te atrapalha, né? E automaticamente a gente também pensa que as emoções, elas não são ruins. Então, por exemplo, a gente acaba ouvindo tanto, né? É ruim sentir raiva. É ruim sentir tristeza. A gente não diz para amigo, deixa disso, né? Se sinta melhor, não, tá tudo bem. E ao mesmo tempo, a abordagem, ela traz uma outra vertente. Ela traz o olhar para a emoção como uma emoção que te ajuda ou que muitas vezes pode ser desconfortável. Então, não existe ruim ou boa. Existe confortável e desconfortável. Mas que pode ser trabalhada e desconstruída, né? Exatamente. E os jogos de tabuleiro, quando a gente passa dessa ideia de diagnóstico clínico, onde a gente vê, por exemplo, a criança que não lida com frustração, né? Que fica claro que ela quer ganhar, né? Então, automaticamente, você consegue mediar quais são ali as questões que aquela criança tem como necessidade de ser cuidada, até mesmo que tipo de intervenções, ou que processos, ou que profissionais são mais indicados para olhar para aquela criança, que muitas vezes não é nem a terapia, né? Muitas vezes a gente parte ali de uma avaliação diagnóstica, onde a necessidade daquela criança é um acompanhamento psicopedagógico, por exemplo. Ela traz algumas questões de ordem emocionais, mas com cunho extremamente educacional. E aí você faz um encaminhamento mais adequado. E também no trabalho clínico, como eu disse, falando um pouquinho de habilidades e de competências, quando a gente pensa, até colocando um pouquinho ali dentro da apresentação, no quanto a gente trabalha dentro dos jogos, porque existem os cooperativos, que para mim acaba sendo um recurso maravilhoso, que é onde os pacientes, né, nós, trabalhamos em função de derrotarmos o tabuleiro. Olha que coisa boa. Que existem as diferentes formas. Os jogos que você joga sozinho, os jogos que você contra o tabuleiro, os jogos cooperativos, os jogos competitivos, você joga contra as pessoas, com as pessoas. Então, assim, sim, para você acaba que os cooperativos são mais interessantes. Sim, bem interessantes, porque você, até mesmo porque quando a gente fala desse trabalho de frustração, muito mais do que tentar acabar com a frustração é apresentar novos caminhos para quando eu me sinto assim. Então, os cooperativos, a gente trabalha exatamente a importância desse grupo. E até mesmo, se a gente parar para pensar nesse universo tão competitivo, falar sobre cooperação acaba sendo um desafio muito amplo. Porque nós estamos trazendo uma outra possibilidade de alcançarmos aquilo que nós desejamos trabalhando juntos, né? Então, para mim, é um recurso maravilhoso, né? Essa possibilidade de desenvolvimento de novos recursos. Porque quando a gente fala de resolução de problemas, né, Fê? A gente está falando o seguinte, que existem muitos caminhos. E nos jogos de tabuleiro, por exemplo, quando uma criança joga comigo no consultório, a gente avalia qual foi a estratégia utilizada, se teve sucesso, se não teve sucesso dentro daquela caminhada, dentro daquela jornada. Como foi o caminho de raciocínio dela também, né? Exatamente. Que emoção foi despertada com aquilo que eu alcancei? Se foi uma emoção confortável, agradável, ou se foi desconfortável. E o que é que eu posso fazer de diferente nessa caminhada? Então, é maravilhoso. E sem contar, né, Fer, que vamos lá. Hoje, a gente até tem, pessoal, inúmeros recursos dedicados ao trabalho específico terapêutico. Então, nós temos aí materiais incríveis que falam de regulação emocional. O que é regulação emocional? É redução da intensidade emocional. Então, eu parto da ideia que não é ruim sentir raiva, lembra que eu comentei?
Tá, mas ela é desconfortável. Então, qual é o caminho mais saudável? Que eu baixe essa intensidade emocional para que eu tenha mais recursos acessíveis para que eu possa fazer algo diferente. Mas através dos jogos você só identifica o diagnóstico ou você trabalha isso Não, também? é possível trabalhar, Fê, porque a gente vai pegar a dimensão de resolução de problemas. Porque também, não só quando nós estamos envolvidos com os nossos problemas, nós criamos estratégias. Às vezes, vislumbrando ali a dificuldade daquele jogo, a criança consegue resolver coisas que para ela não eram resolvidas, não poderiam ser resolvidas, porque você trabalhou fora para depois voltar para dentro, né? E tem um caminho gostoso, que eu falo que é o caminho da clínica, porque buscar projetos e ações que possam envolver a família, hoje os ganhos são inúmeros. Então, o jogo de tabuleiro, por exemplo, eu tenho a possibilidade de apresentá-lo no consultório e da família levar isso para casa. Então, você seguiu um outro caminho de continuar essa terapia dentro da casa da exatamente. pessoa, né? A gente vai pensar que se trata de um recurso, né? Se pensarmos, mas é um trabalho terapêutico? É um dos recursos terapêuticos, né? Mas é um recurso que, por exemplo, te dá também a possibilidade até de trabalho de regulação emocional, porque ver o outro ganhar, gente, não é fácil nem para os grandões. Vamos lá? Olha, já vi muita briga, hein? Não é? Não? Muita briga na mesa, muito casal que vai dormir com raiva um do outro por causa de jogo. Gente que deixa de se falar. Eu falo que o que acontece na mesa fica na mesa, não pode sair da mesa. Exatamente. Então, se pensarmos nisso, esse trabalho de compreender, porque, por exemplo, a criança no meu consultório, não pensem que ela só ganha, não, né? Até mesmo porque criança precisa, como a gente tem pontuado bastante aqui, aprender a lidar com todas as emoções, né? Ela precisa se sentir com raiva, ela precisa se sentir triste e para desenvolver caminhos, né? Então, quando a gente pensa nessa questão de uma criança, por exemplo, que perde durante um jogo, o trabalho feito com ela muitas vezes é de entender, parar e observar que caminho o adversário fez, que talvez não tenha sido uma estratégia utilizada por ele. E validar no outro a emoção que para ele naquele momento é desconfortável, porque ele está lidando com a alegria do outro. Então a gente vai pensar que é um caminho de desenvolvimento de empatia, de eu reconhecer nesse outro que ele também ele também se sente alegre quando ganha, e isso é prazeroso em ser reconhecido no outro, né? Então eu também só tenho pode ganhos. ser legal, né? Também pode ser divertido. Sim, também pode ser divertido, né? Tanto é que os encontros de jogos de tabuleiro, né, são deliciosos de se estar. Convido todos a estarem em algum momento no encontro de jogos. É uma experiência, exatamente. E aí, como eu falei, foi uma coisa que fez o nosso mercado sofrer muito, porque o jogo de tabuleiro, ele é um hábito, né? Ele é uma ferramenta social. É algo que você quer, você precisa das pessoas para usar, para jogar. Você quer estar junto com as outras pessoas para poder usar aquilo. Óbvio, claro, né? Por conta da necessidade, surgiram plataformas virtuais para você jogar com os amigos jogos de tabuleiro através de aplicativos e sites, etc. Mas não é a mesma coisa. É diferente. Dá uma saudade de sentar com o povo na mesa, de brigar, de brincar, de rir. Então, assim, realmente foi um período difícil, né? Finalmente a gente está vislumbrando uma luz no fim do túnel. Estamos aqui num evento maravilhoso, lindo, a gente podendo estar próximo das pessoas de certa forma, e isso para a gente é ótimo, né? Como eu falei, no meu caso, eu trabalho com eventos e eventos de jogos de tabuleiro, então assim, mais social impossível, né? E é muito bom a gente conseguir vislumbrar esse novo horizonte. E como é curioso a gente ver as diferentes formas de usar o mesmo produto. É um produto que é um negócio, é entretenimento, traz desenvolvimento, traz socialização, traz saúde mental, emocional. Então, assim, era isso, na verdade, que a gente queria mostrar para vocês. Como eu falei, muita gente tem essa memória afetiva dos jogos clássicos, né? Conhece, já jogou na infância. Mas hoje em dia, enquanto adulto, não voltou a jogar, convido a voltarem a jogar, porque é maravilhoso. Passem lá no stand da Buró Jogos para vocês conhecerem.
Visitem o Diversão Offline, é a feira que eu faço, vai acontecer agora em junho, dias 18 e 19, no Promagno. É uma feira exclusivamente de jogos de mesa e que trabalha isso, interação social. E é uma delícia, né? Para a gente, através dos jogos, é uma delícia. E aqui, para encerrar, a nossa amiga, a própria Gisele, disse: o desenvolvimento do pensamento reflexivo possibilita a busca de hipóteses para resolver problemas e criar soluções. E muitos jogos se baseiam nisso, né? Solucionar enigmas, problemas, buscar um caminho para uma saída e etc. E é parte da vida, né? Isso ajuda a gente até na nossa vida. E é isso, gente. Brincar é preciso. Jogos de tabuleiro são brinquedos também, né? Porque trazem felicidade, trazem entretenimento. Não significa, quando a gente fala de brinquedo, não é só coisa de criança. A gente também precisa brincar, né? A gente também precisa ser feliz. Então é isso, basicamente. Muito obrigada a todos. Pode perguntar se alguém tem uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida? Saber de alguma coisa? Não? A gente tem ainda um tempinho, se alguém tiver alguma pergunta. Aqui tem uma, Fê? Acho que eu apertei sem Olá. querer. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu sou Carla Pimenta, tenho uma loja de brinquedos especializada para crianças com autismo. E eu queria saber se vocês têm alguma dica, né? Assim, porque é um nicho, igual você estava falando, Fernanda, é um nicho do nicho. Então, se vocês têm uma dica para quem está começando agora, a loja já tem 2 anos, né? Mas se tem alguma dica para esse nicho do nicho, né? Para a gente que está inovando, né? Nesse mercado agora. Obrigada e parabéns pela palestra. Amém. Imagina, obrigada. É uma loja especializada em produtos para crianças com autismo, é isso? Isso, exatamente. E a gente tem que dar o parabéns porque a loja dela tem 2 anos. E que 2 anos, né? Para sobreviver nesse mercado. Não, e a gente... Não, abriu 2 uma anos em loja- pandemia. Pois é, que 2 anos. 2 anos valem por uns 10. A gente abriu a loja dia 13. 15 de março, a gente veio na Abrim 2020, né? Dia 8 de março. Dia 13, abrimos a loja. Dia 15, lockdown. Então, Meu assim, Deus. foi um desafio e tanto. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu acho que, na verdade, são 2 coisas, né? Acho que é o desafio comercial. E aí, acho que o Antônio pode nos ajudar até em questão de estratégia mesmo, né? Como sobreviver vendendo produto de nicho, você sabe bem como é. Vender produto de nicho é se comunicar, é criar uma comunidade. Você precisa usar todas as possibilidades que você tem de se comunicar para se comunicar direto com o seu público-alvo e tentar formar no entorno, né, que orbite em volta do seu negócio, uma comunidade que dê sustentação para o seu negócio, né? Então, é procurar associações, escolas, APAES, qualquer tipo de aglomerado de pessoas, né, que tenham a ver com o teu negócio, é um lugar legal para você investir. Participar de eventos, visitar escolas. Digital também, né? Aproveitar o digital também para poder criar esse ecossistema em torno do teu negócio. E foi o jeito que nós achamos para sobreviver. Acho que esse é um bom caminho para você seguir. E em relação ao conceito do autismo em si, como que ela pode, de repente, não sei, trabalhar a comunicação, né, para os responsáveis pela pessoa autista, assim, como é que ela pode fazer esse approach? Uma coisa que eu penso que seja importante é que quando a gente fala de qualquer processo clínico, não existe uma formulazinha. Porque a gente leva muito em consideração, dentro da terapia cognitivo-comportamental, qual a necessidade daquele cliente. A gente não chama nem de paciente, daquela pessoa que está conosco. Então, qual é a necessidade dela? Agora, pensando no que o Antônio trouxe, talvez seja o grande gancho. A partir do momento que você consegue essa rede, você consegue traçar um perfil comportamental dentro das possibilidades do transtorno do espectro do autismo, que talvez você consiga pensar em produtos específicos, né? Para cada fatia, né? Exatamente, porque existem níveis de comprometimento. Então, seria muito generalista da nossa parte a gente conseguir, né, colocar todo mundo dentro de um mesmo contexto. Porque existem as crianças não verbais, por exemplo. E partindo de uma ideia não verbal, quais são as outras questões que aparecem nessa criança, que traz a representatividade não verbal, mas que estão preservadas? E tem uma outra questão, né? Quando a gente fala do transtorno do espectro do autismo, são os pontos de interesse. Muito mais, talvez, do que trabalhar as dificuldades,
muitas vezes o trabalho pode ser nesses pontos de interesse. Aquilo que desperta e faz brilhar o olhar da criança que tem o transtorno do espectro do autismo. Porque aonde brilha é onde ele se mantém, né? E talvez essa seja a dificuldade, encontrar esse brilho, né? E os pais, eles encontram dificuldade em produtos similares àquilo que desperta o encantamento da criança. Que pode ser desde objetos que giram, a objetos que emitem determinado som, porque às vezes eles não gostam de todos os tipos de som também, eles têm uma versão muito específica. Então, encontrando esses grupos... Teu nome qual é mesmo? Camille, é isso? Talvez seja o grande passo, né? Para criar diferencial. Para criar realmente esse catálogo que seja atrativo, né? Ou de repente até especificar qual é o tipo e qual é a limitação que dentro dos seus produtos você pode... Qual é o foco de cada um, né? Exatamente. Uma aqui. Olá, boa tarde, Gisele. Oi. Eu sou Márcia Cioli, eu sou brinquedista, sou consultora de artesãs, sou artesã e trouxe uma colega, e nós produzimos brinquedos em feltro. Então, livros sensoriais, né, brinquedos, e atuamos muito com profissionais da área da saúde e da educação. E muitas artesãs hoje, voltadas para a tecnologia, né, com QR Code, estão pensando em produzir recursos para profissionais, para consultório, os jogos de tabuleiro. Então, atualmente, com tanta diversidade de jogos de tabuleiro, você ainda sente falta? Oi, voltou. Você ainda sente falta de algum tipo de material, que você trabalha alguma habilidade, que você tem que buscar em outros meios? Eu vejo muitas terapeutas ocupacionais, psicopedagogas, né, que vão em lojas de R$ 1,99 para trazer texturas, recursos. Então, tem alguma coisa que dentro dos jogos de tabuleiro a gente poderia contribuir com isso também? Olha, você traz a pergunta, mas já traz a resposta. Vocês perceberam? Porque ela fala exatamente da importância do sensorial. Hoje são poucos jogos, mas nós até temos algumas opções bem interessantes, mas que estão focados no sensorial. E nós sabemos que hoje existem inúmeros transtornos que automaticamente, de alguma forma, têm como sintomatologia a dificuldade sensorial. E a gente vai partir que a resolução de problemas não está na evitação, está no trabalho. Ou seja, essa criança, ela precisa, de forma muito gradual, ser exposta a alguns estímulos para que aquilo traga bem-estar, né? Não é retirá-la dentro desse contexto. Então, pelo que você está me trazendo, o teu caminho é exatamente certeiro. Focar nisso, focar nessa exploração sensorial. Como a Fê comentou, nós vimos um trabalho bem gostoso e talvez valeria um bate-papo gostoso com o pessoal do Pais e Filhos. Não deixa de dar um pulinho lá, porque eu acredito que possam surgir coisas bem legais. Tanto vocês têm muito a apresentar a eles, como eles têm a apresentar a vocês. Pode dar um match aí nessa... Sim, né? Com certeza. Porque eu acho que realmente o que existe hoje fica muito no campo do raciocínio e etc., não tanto nessa coisa do sensorial, né? Da textura, sim. das cores, das formas. E a gente vai pensar que hoje, mais do que nunca, nós temos falado sobre a atenção plena, né? Então, a gente está falando bastante sobre mindfulness, por exemplo. E hoje, no mercado, se pensarmos em jogos de tabuleiro, nós não temos nada ligado a isso, né? Também é um caminho, uma vertente aí que talvez possa trazer aí possibilidades interessantes para a sua empresa, né? Porque a gente tem falado e a gente tem batido nessa tecla. Para quem não sabe, a atenção plena não é estado meditativo, como muitas pessoas acabam pensando. O mindfulness, por exemplo, não está dentro dos circuitos meditativos. Por quê? Porque ele traz a ideia de que você não vai não pensar em nada. Você vai exatamente escolher quase, um estímulo. Né? Porque nós pensarmos em meditação, a gente vai muito para esse nada. No mindfulness, que é a atenção plena, você escolhe uma atenção e você foca pelo máximo de tempo possível naquela experiência. Então, isso, por exemplo, é inovador. Porque nós não temos nada, não me recordo se você um recurso prático, né, Antônio, se você lembrar de algo, mas eu não lembro de ter visto nada nesse sentido. Então, talvez aí também seja um outro caminho.
Mais uma? Então, vamos. É de se pensar. Com certeza. Tudo bem? Obrigada. Boa tarde. Eu queria elogiar pela excelente palestra que foi feita aí. Os aspectos abordados realmente estão sendo procurados cada vez mais. Vamos tirar as crianças, os idosos do celular, vamos levar essas pessoas para os jogos de tabuleiro. Eu, desde menino, fui um aficionado, um apaixonado por jogos de tabuleiro. Tive recentemente a oportunidade em Brasília, que eu moro lá, em fazer algumas oficinas com idosos, tá? E o sucesso e o resultado melhor veio dos jogos de tabuleiro. Sem dúvida. Então, eu preocupado nisso e também consciente de que os jogos de tabuleiro, a maior dificuldade seria arranjar parceiros, né? Joga de 2, 3, 4. A maioria dos jogos de tabuleiro foram desenvolvidos para mais de um jogador. Em razão disso, eu criei um jogo de tabuleiro, um quebra-cabeça. Eu te passei uma peça que está aí e queria falar para todos que é um quebra-cabeça para ser jogado individual. Ele tem uma parte cognitiva bastante forte e também uma percepção visual e um desenvolvimento de atenção. Com isso aí, isso foi feito nas oficinas e o resultado foi muito grande. Até pessoas com Alzheimer desenvolveram uma certa produção quando começaram a fazer esse jogo. Então, eu queria deixar aqui com o meu amigo aqui uma coisa, chama-se Kyokyo, né? Site www.kyokyo.com.br. Obrigado pela merchandising. Obrigada. E deixar com você também para você utilizar, né? Ok. Isso aí pode ser a partir de 4 anos, jovens, sim, adultos e idosos. Não tem idade. E é um jogo individual. É um quebra-cabeça. Parabéns, porque realmente, assim, como você falou, ela própria, a Gisele, comentou sobre isso, a dificuldade realmente ainda de produtos, né, focados nessa necessidade. Eu não sei, eu acho que você não trabalha com idosos, né? Você trabalha mais crianças e jovens mesmo, né? Eu trabalho com crianças, adolescentes e adultos na clínica. Não trabalho com os idosos, né? Mas, porém, a gente tem aí esse nicho, que é um nicho onde a gente tem visto cada vez mais. Eu tive uma experiência. Eu tive uma experiência com uma avó minha que ficava numa casa de repouso, sim, e eles usavam jogos de tabuleiro, alguns dos clássicos também, dama e etc., mas também jogos mais recentes, justamente para, na verdade, a gente chama eles de não perderem a capacidade cognitiva, eles continuarem mantendo aquilo ativo. Sim, e é incrível. Chama, Fefe, de reabilitação cognitiva. Geralmente, né, quando a gente pensa nesses idosos, a gente pensa naquelas áreas que estão mais fragilizadas e que precisam ser reabilitadas. Então, antigamente, a gente falava muito de cruzadinha, né? Coloca para fazer cruzadinha. Hoje a gente diz, não, compra um jogo de tabuleiro bem bom. É verdade. E eles amam, né? O que dificulta? O que dificulta o jogar, o não experimentar. Porque as pessoas também partem de uma ideia que é de jogos de tabuleiro, de que eles são difíceis de serem jogados. Existe um pouco desse preconceito, né? Então as pessoas às vezes sentam na mesa e dizem, puxa, é difícil jogar isso. Eu não gosto de jogos de tabuleiro moderno porque é difícil, né? Então, depois que essa barreirinha ficou para trás, vem o lado bom de tudo isso, que são os ganhos em desenvolvimento. Sim, com certeza. Nossa, parabéns, de verdade, pela iniciativa. Mais alguma pergunta? Não? Podemos? Gente, muito obrigada pela participação. Adoramos falar com vocês, é a segunda vez que eu venho aqui na Brim conversar e é sempre um prazer. E espero que vocês tenham gostado. Nós é quem agradecemos.